Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Zota Capital e hoje a gente vai estar fazendo mais um trades do mini índice. Então, bora lá. Hoje o mercado começou com esse gap aqui de 700 pontos, mais ou menos. E bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando inicia um gap é fazer as projeções de FIBO para saber até onde que o preço ele pode ir até um topo relevante e também marcar as retrações de FIBO para saber até onde que o preço pode retrair. Então eu vi que o preço ele fez essa máxima aqui e depois a partir disso ele começou a retrair. Então, tendo visto isso, eu fui puxando o FIBO até mais ou menos aonde que para poder inserir aonde que está o FIBO mais exato do dia. Eu vi que ele estava mais ou menos nesse topo aqui, onde vocês podem ver o FIBO cravou exatamente 100% dessa projeção. Então, o preço começou a retrair. Eu puxei uma linha aqui, então, eu puxei uma projeção de FIBO dessa máxima até essa mínima aqui e consegui ver que o preço ele estava retraindo até essa zona aqui, que chegava a 50% da retração. Mas dava para você notar também que aqui era o topo anterior, a máxima do dia anterior. Então aqui a gente tem meio que uma resistência aqui que virou suporte agora. E além disso, nessa região aqui estava passando uma média móvel de 20 aqui, praticamente ancorando o pullback. E aí, quando eu fui ver no gráfico de 2 minutos, eu identifiquei essa conformação aqui de 1, 2, 3 de compra. E como vocês sabem, eu gosto de comprar nesses candles aqui que indicam fundo, que indicam indefinição no mercado. E eu tava vendo, só que eu tava meio desatento nessa hora. Na hora que eu fui ver, quando formou, ele fez esse candle aqui e voltou. Então, esse candle aqui já era um pouco preocupante para mim, porque eu podia ter, mas eu não estava vendo quanto de stop que era. Na hora que eu fui me dar conta do stop, aí sim eu vi que era um stop extremamente barato. Aqui, por exemplo, eram 70 pontos para você buscar, não sei lá, no mínimo 500 pontos, que era a VWAP semanal ali. Mas aqui, a partir daqui, ficou uma operação cara para mim, de 150 pontos para buscar 500 pontos. Eu não sabia também até onde que eu iria, principalmente por causa dessa VWAP semanal, VWAP mensal aqui cruzando o gráfico, me deixou bastante receoso. Mas, enfim, a primeira operação que eu vi aqui foi justamente quando o preço foi testar o suporte aqui, passando próximo da média móvel de 20 e uma retração também de quase 50% no movimento. Então, aqui seria uma possível entrada para você tentar buscar no mínimo até o topo anterior aqui, que daria 500 pontos, ou então para quem fosse um pouco mais arriscado, tentar segurar aqui até na VWAP, para os preços, enfim, fazerem novas máximas e seguirem. Se a gente fosse trabalhar também na projeção de Fibonacci que a gente estava trabalhando no dia, seria um possível alvo seria aqui em 103.080. Só que o preço, na hora que ele chegou nesse VWAP mensal, ele sentiu e aí voltou tudo. A tendência foi traindo. Então, quando o preço ele fez esse movimento, eu já estava caracterizando e aqui, nesse horário, a gente dava para ver que estava abrindo o mercado de ações. E uma coisa que eu fiz nessa hora foi ver como que estava o gráfico da Petro e o gráfico da Vale, porque, para quem não sabe, a Petro e a Vale juntas representam mais de 25% do mercado. E bom, a Petro ela tinha aberto num ligeiro gap aqui, mas com tendência de ir para baixo, porque aqui ela estava se segurando nessa média móvel de 200, mas ela não ia. Eu vi que ela já estava tentando para baixo, porque é um setup que a galera usa para poder operar ações, de quando abre nesses candles gigantescos, você ir para aquele lado que romper, então rompeu para baixo. E na Vale, bem a mesma coisa. A Vale abriu num
ligeiro gap de alta também, mas segurado aqui na média móvel de 200 e os preços indo para baixo estão já sinalizando queda. Então, com isso, a gente já sabia mais ou menos qual que seria a tendência do dia. Então, eu fiquei esperando um momento aqui para poder pegar as novas baixas. Aqui foi uma possível operação que dava para cogitar, eu fiz só de teste para poder ver, porque realmente ele voltou aqui para poder testar na média móvel de 20 para poder fazer novas altas, fez um candle de indefinição aqui, no gráfico de 2 minutos estava passando aqui a média móvel de 50, e se a gente fosse pegar a projeção de Fibo, estava dando ali em torno de 50% do movimento aqui, batendo exatamente em 50%. Então aqui tinha altas confluências, mas por causa desse cenário, eu não faria essa operação normalmente. Fiz só de teste aqui para estar confirmando as minhas hipóteses aqui de poder virar. E bom, quando o mercado ele rompeu aqui esse fundo, descaracterizando aqui a tendência de alta, e como eu já estava vendo esses gráficos da Petro e da Vale, eu já sabia que a gente tinha aqui uma tendência de baixa que iria se instaurar. Então o que eu fiz foi simplesmente traçar o Fibo do último topo até o último fundo e buscar as projeções e as retrações. Eu vi que o preço ele simplesmente travou aqui nos 2 minutos que eu estava acompanhando pelo 5, eu vi esse candle bonito aqui de indefinição. E aí, passando aqui na retração de 50%, testando aqui na VWAP e com as médias virando também para baixo, então aqui sinalizando sim uma queda. Eu entrei aqui nesse candle com o stop aqui em cima de 100 pontos, mas também poderia entrar aqui mais embaixo, 110, deu bastante oportunidades aqui. E aí o preço ele foi caindo. E aqui a projeção que eu tinha era de levar até o 61, até os 60%, 61,8, primeiro alvo aqui da projeção. Só que quando ele chegou aqui em 50% do movimento, o movimento sentiu muito. Apesar do meu stop estar aqui em cima, eu quis proteger simplesmente porque eu estava com esse prejuízo aqui. E então eu quis dar uma segurada aqui e no barra até para que, se caso eu fosse estopado ou não, devolvesse tudo para já recuperar meu prejuízo. Aí aí eu vi que o mercado travou aqui, eu falei, poxa, mas por que travou aqui? Não tem sentido nenhum, até porque o Fibo está desenhado normal. Então eu fui tentar ver por que o preço estava batendo tanto aqui, travando, e aí deu para ver que o preço estava pegando não essa máxima aqui, que era que eu estava utilizando, a máxima mais alta, mas sim essa segunda máxima aqui onde que o preço travou, então descartando essa vela. Então eu passei a usar esse Fibo. Então quando eu entrei de novo, quando o preço voltou aqui novamente, eu larguei aqui quando o preço ele retraiu novamente, então ele fez novas máximas, então bora puxar lá os Fibos para ver até onde que o preço foi. O preço retraiu novamente até 50%. Então, o ideal é você entrasse aqui nessa retração aqui de 50% ancorado na média móvel na VWAP e carregar os preços até o alvo de 100% desse pivô, que era o pivô que a gente estava trabalhando, ignorando essa vela. Então, pegando aqui mais ou menos 700 pontos. E assim, para mim, já acabava o dia, porque seguindo a tendência, mas novamente o preço retraiu e foi buscar os alvos de 161. Então, mais uma vez, se você fizesse a mesma coisa, pegasse o Fibo, retraísse, veria que o preço voltou bem
exatamente a linha ali de 50%. Então, aqui novamente o candle fazendo o mesmo padrão, voltando a 50%, ancorado na VWAP, vendo aqui em 102.000, aqui, e com buscar o alvo de 161, que foi o alvo que foi travado. Então aqui rendendo mais uma vez, mais uma oportunidade aqui para você pegar 1.000 pontos praticamente. Aqui o que eu gosto de fazer quando o preço está se aproximando dos alvos é justamente botar no barra-barra para eu não perder muito caso rompa ou caso o preço volte, por causa de eu estar traçando um FIBA errado. Então, esses foram os meus trades que eu vi no mercado hoje. Um dia um dia não tão difícil de operar, mas também não um dia fácil, não um dia óbvio. Simplesmente trabalhando nas retrações de FIBO, porque não estava tão óbvio assim você saber aqui que quem estava operando, quem estava pesado, estava ignorando essa vela, que é essa violação, pegando simplesmente onde que o preço fechou e exatamente cirúrgico. Então a gente vai ficando por aqui. Só para finalizar o vídeo, vou estar repassando só as entradas novamente, para ficar mais fixado na cabeça, porque é muito bom vocês entenderem esses movimentos de FIBO. Então, a primeira entrada aqui, quando fez essa troca, encostou aqui no suporte e para poder buscar até ver o VWAP mensal, aqui já seria uma hora de proteger, apesar dos preços terem rompido. Quando descaracterizou a tendência de alta, a primeira entrada pegando na retração de 50% aqui, novamente, e para poder buscar 161.8. Se caso você fez igual eu na hora que foi se aproximando, colocou no barra-barra, você saiu por aqui. Depois, novamente, deu mais uma oportunidade, voltando a 50%. Vou retornando para buscando o alvo de 100% do pivô que você ia ver que os alvos estavam diferentes. E, novamente, o mercado deu mais uma oportunidade, retornou novamente a retração de 50%, ancorado na VWAP, para buscar 161%. Totalizando no final, se você fizesse todas essas três operações, 500 pontos aqui mais 500 pontos, e aqui novamente, aqui você passaria um pouquinho de calor, teria que ser bem mão fria, bem 800 pontos, dando 1.800, e por fim 1.000 pontos daqui para fechar o dia com 2.800 pontos. Obrigado, gente. Esse foi fechar os trades do dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima.